Olá amigos do canal Resolvendo. Este é mais um vídeo contendo o áudio do Estatuto da Universidade de São Paulo completo, relativo aos artigos 35 ao 46. Vamos nessa? Capítulo 5. Do Reitor. Artigo 35. O reitor é o agente executivo da universidade. Artigo 36. O reitor e o vice-reitor, professores titulares da USP, serão nomeados pelo governador do Estado, de lista tríplice de chapas, elaborada da seguinte forma, inalterado pelas resoluções 5.900/2010 e 6.637/2013. 1. A composição da lista tríplice obedecerá ao sistema de turno único. 2. Os candidatos a reitor e a vice-reitor deverão fazer inscrição prévia de suas candidaturas, em forma de chapa, acompanhada do programa de gestão a ser implementado. 3. A inscrição prévia das chapas de candidatos será efetuada atendendo a forma e prazo estipulados por comissão eleitoral, constituída mediante portaria do reitor, exigindo-se que cada uma delas seja integrada, necessariamente, por um candidato a reitor e pelo respectivo candidato a vice-reitor. 4. A lista tríplice será composta pelas chapas que receberem maior número de sufrágios, em eleição realizada pela Assembleia Universitária. 5. A Assembleia Universitária será constituída pelo Conselho Universitário, pelos Conselhos Centrais, pelas congregações das unidades e pelos Conselhos Deliberativos dos museus e dos institutos especializados. 6. Em caso de empate, integrará a lista tríplice a chapa que tiver, como candidato a reitor, o professor titular com maior tempo de serviço na USP. 7. Para fins de definição da ordem de composição da lista tríplice, em caso de empate entre as chapas que a integrem, será considerado o mesmo critério mencionado no inciso anterior. 8. A votação será realizada em escrutínio secreto. 9. O docente que exercer função de direção ou chefia e que se inscrever como candidato, deve se desincompatibilizar, afastando-se daquelas funções, em favor de seu substituto legal. Parágrafo único. Cada eleitor terá direito a apenas um voto, que poderá conter a indicação de, no máximo, 3 chapas de candidatos. Artigo 37. O vice-reitor substituirá o reitor em suas faltas e impedimentos, e suceder-lhe-á em caso de vacância, mediante nomeação pelo governador do Estado, devendo-se realizar, nesta última hipótese, eleição exclusiva para a função de vice-reitor, nos termos do artigo 40, alterado pela Resolução 7.139/2015. Artigo 38. O vice-reitor, professor titular da USP, será nomeado pelo governador do Estado de lista tríplice de nomes, elaborada em um único turno pelos membros do Conselho Universitário e dos Conselhos Centrais. Revogado pela Resolução nº 6.637/2013. Primeiro, os nomes componentes da lista deverão ser eleitos por maioria absoluta de votos. Segundo, aplicam-se, para a elaboração da lista, os critérios constantes dos incisos V a 7ª do art. 36. Terceiro, cada eleitor terá direito a apenas um voto, devendo seu voto conter no máximo 3 nomes. Artigo 39. O mandato do reitor e do vice-reitor é de 4 anos, vedado o exercício de 2 mandatos consecutivos, no mesmo cargo. Artigo 40. Na vacância das funções de reitor e vice-reitor, assim como na falta ou impedimento de ambos, a reitoria será exercida pelo membro do Conselho Universitário que for professor titular com maior tempo de serviço docente na USP. Alterado pelas resoluções 6.637/2013 e 7.139/2015. Primeiro, no caso de dupla vacância, o docente no exercício da reitoria deverá deflagrar, imediatamente, o processo de eleição da lista tríplice de chapas, a ser concluído no prazo máximo de 60 dias. Segundo, na hipótese do parágrafo anterior, o reitor e o vice-reitor eleitos cumprirão mandato integral. Artigo 40. Na vacância exclusiva da função de vice-reitor, cumprirá ao reitor deflagrar, de imediato, processo de eleição para o preenchimento da função, a ser concluído no prazo máximo de 60 dias. Acrescido pela Resolução 7.139/2015. Primeiro, a eleição será realizada em turno único, com inscrição prévia de candidaturas individuais, sendo que a lista tríplice será composta pelos candidatos que receberem o maior número de votos da Assembleia Universitária, constituída nos termos do artigo 36, inciso V. Segundo, escolhido pelo governador do Estado, o novo vice-reitor entrará em exercício, e seu mandato, pautado pelo programa de gestão referido no inciso 2º do artigo 36, encerrar-se-á juntamente com o do reitor. Artigo 41. O reitor, o vice-reitor e os pró-reitores servirão em regime de dedicação integral à docência e à pesquisa.
Primeiro, o reitor, o vice-reitor e os pró-reitores ficarão desobrigados do exercício de suas atividades docentes, sem prejuízo de vencimentos, gratificações e demais vantagens. Segundo, o reitor, o vice-reitor e os pró-reitores não poderão acumular suas funções com as de diretor de unidade e chefe de departamento. Artigo 42. Ao reitor compete: 1. Administrar a universidade e representá-la em juízo ou fora dele. 2. Zelar pela fiel execução da legislação da universidade. 3. Convocar e presidir o conselho universitário. 4. Superintender todos os serviços da reitoria. 5. Baixar o orçamento da universidade e as transposições orçamentárias, e aprovar as aberturas de crédito. 6. Nomear os pró-reitores, os prefeitos do SCAMP, do Quadrilátero Saúde e Direito e da Área Capital Leste, os diretores das unidades, dos museus e dos institutos especializados, alterado pelas resoluções NS 5.492/2008, 6.753/2014, 7.177/2016 e 7.196/2016. 7. Estabelecer e fazer cessar as relações jurídicas de emprego do pessoal docente e não docente da universidade. 8. Exercer o poder disciplinar. 9. Cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho Universitário, de suas comissões e dos conselhos centrais. 10. Exercer quaisquer outras atribuições conferidas por lei, pelo Estatuto, bem como pelo Regimento Geral. Parágrafo único. É facultado ao reitor delegar ao vice-reitor atribuições constantes do presente artigo. Capítulo 6. Do Conselho Consultivo. Artigo 43. O Conselho Consultivo, a que se refere o inciso V do art. 14, será constituído com a finalidade de assegurar a participação da sociedade nos assuntos relativos à administração da universidade e terá as seguintes atribuições, em ver também a Portaria GR nº 3.252/2000. 1. Encaminhar ao reitor, para apreciação do Conselho Universitário, subsídios para fixação das diretrizes e da política geral da universidade. 2. Opinar sobre assuntos que lhe forem submetidos pelo reitor, pelo Conselho Universitário e por seus membros. 3. Opinar sobre o desempenho da universidade. Parágrafo único. O Conselho Consultivo será presidido pelo reitor e terá sua composição e mandato de seus membros fixados no Regimento Geral. Título V. Das unidades. Capítulo 1. Dos órgãos de administração. Artigo 44. São órgãos de administração de cada unidade. 1. Congregação. 2. Diretoria. 3. Conselho Técnico Administrativo. 4. Comissão de Graduação. 5. Comissão de Pós-Graduação. Parágrafo único. As unidades poderão criar: 1. Comissão de Pesquisa e Inovação, alterado pela Resolução 8.227/2022. 2. Comissão de Cultura e Extensão Universitária. 3. Comissão de Inclusão e Pertencimento. Acrescido pela Resolução 8.227/2022. Ou fundi-las, entre si, ou com as comissões referidas nos incisos 4 e 5. Capítulo 2. Da Congregação. Artigo 45. A Congregação, órgão consultivo e deliberativo superior de cada unidade, tem a seguinte constituição: 1. O diretor, seu presidente. 2. O vice-diretor. 3. O presidente da comissão de graduação. 4. O presidente da comissão de pós-graduação. 5. Os presidentes das comissões referidas no parágrafo único do artigo anterior, quando existirem. 6. Os chefes dos departamentos. 7. A representação docente. 8. A representação discente, equivalente a 10% do número de membros docentes da congregação, distribuída proporcionalmente entre estudantes de graduação e pós-graduação. 9. A representação dos servidores não docentes, lotados na unidade, equivalente a 5% do número de membros docentes da congregação, limitado ao máximo de 3 representantes, eleitos por seus pares, alterado pela Resolução nº 4.279/1996. X. A critério de cada unidade, um representante dos antigos alunos de graduação, eleito por seus pares, com mandato de 1 ano, admitindo-se uma recondução. Primeiro, a representação docente a que se refere o inciso 7º será definida pela congregação da unidade, respeitando os seguintes critérios, em ver também a Resolução nº 3.850/1991. 1. Pelo menos a metade dos professores titulares da unidade, assegurado um mínimo de 5
2. Professores associados em número equivalente à metade dos professores titulares referidos no item 1, assegurado um mínimo de 4. 3. Professores doutores em número equivalente a 30% dos professores titulares referidos no item 1, assegurado um mínimo de 3. 4. Um assistente. 5. Um auxiliar de ensino. Segundo, nos casos em que o número de docentes na categoria for inferior ao mínimo estabelecido nos itens 1 a 3 do parágrafo 1º, a categoria será representada pela totalidade dos seus membros. Terceiro, as congregações poderão ampliar a sua composição incluindo professores da universidade, portadores pelo menos do título de doutor, até 20%, e no máximo 12%, do total de membros docentes da congregação. Renumerado pela Resolução nº 4.279.996. Quarto, os membros referidos no parágrafo 3º deverão estar desempenhando atividades de direção em núcleos de apoio, órgãos complementares, entidades associadas, institutos especializados e institutos complementares, arrolados no Regimento Geral. Renumerado pela Resolução nº 4.279/96 e alterado pela Resolução nº 5.900/2010. Quinto, renumerado pela Resolução nº 4.279/96, revogado pela Resolução 7.154/2015. Sexto, renumerado pela Resolução nº 4.279/96, revogado pela Resolução 7.154/2015. Sétimo, os representantes a que se referem os incisos 7ª, 8ª e 9ª serão eleitos por seus pares. Renumerado pela Resolução nº 4.279/96. Oitavo, será de 2 anos o mandato dos representantes referidos no inciso 7º e no parágrafo 3º e de 1 ano dos representantes referidos nos incisos 8º e 9º, admitindo-se, nos 4 casos, reconduções. Alterado e renumerado pela Resolução nº 4.279/96. Capítulo 3. Do diretor. Artigo 46. O diretor e o vice-diretor serão escolhidos por meio de eleição em chapas e com até 2 turnos de votação, nos termos dos parágrafos desse artigo. Alterado pelas Resoluções 5.529/2009, 6.753/2014 e 7.140/2015. Primeiro, a condução do processo eleitoral ficará a cargo de uma comissão eleitoral constituída mediante portaria do diretor. Segundo, os candidatos a diretor e vice-diretor deverão fazer inscrição prévia de suas candidaturas, em forma de chapa, acompanhada do programa de gestão a ser implementado. Terceiro, as inscrições das chapas ficarão abertas pelo prazo de 10 dias, e serão realizadas da forma prevista em normas padronizadas acerca de procedimentos eleitorais aprovadas pela Comissão de Legislação e Recursos. Quarto, as chapas poderão ser compostas por professores titulares e professores associados 3. Quinto, caso encerrado o termo inicial de registro de chapas sem que haja ao menos 2 inscrições, a comissão eleitoral determinará, por uma única vez, a prorrogação do prazo de inscrições, por mais 10 dias, hipótese em que poderão ser apresentadas candidaturas compostas também de professores associados 2 e 1. Sexto, os docentes que exercerem as funções de diretor, vice-diretor, presidente e vice-presidente das comissões mencionadas nos artigos 48 a 50, bem como os de chefe e vice-chefe de departamento, e que se inscreverem como candidatos deverão, a partir do pedido de inscrição, desincompatibilizar-se, afastando-se daquelas funções, em favor de seus substitutos, até o encerramento do processo eleitoral. Sétimo, o colégio eleitoral será composto pelos membros da congregação e dos conselhos de departamento, que serão reunidos, na ocasião, especialmente para a realização da eleição, cabendo a cada eleitor apenas um voto. Oitavo, nas unidades não organizadas em departamentos, o colégio eleitoral será composto pelos membros titulares da congregação, do CTA e das comissões previstas nos artigos 48 a 50, e seus respectivos suplentes nos colegiados mencionados, que se reunirão para a eleição, cabendo a cada eleitor apenas um voto. Nono, caso nenhuma das chapas obtenha maioria absoluta no primeiro turno, proceder-se-á a um segundo turno, realizado na sequência, entre as duas mais votadas, considerando-se eleita a que obtiver maioria simples. 10. Caso haja empate entre chapas, no primeiro ou segundo turnos, serão adotados como critério de desempate, sucessivamente. 1. A mais alta categoria do candidato a diretor. 2. A mais alta categoria do candidato a vice-diretor. 3. O maior tempo de serviço docente na USP do candidato a diretor. 4. O maior tempo de serviço docente na USP do candidato a vice-diretor.
11. O mandato do diretor e do vice-diretor será de 4 anos, vedado o exercício de 2 mandatos consecutivos na mesma função. 12. O diretor e o vice-diretor não poderão acumular suas funções com as de chefe e vice-chefe de departamento. 13. O diretor e o vice-diretor servirão em regime de dedicação integral à docência e à pesquisa, nos termos do artigo 41. 14. O vice-diretor substituirá o diretor em suas faltas e impedimentos, e suceder-lhe-á em caso de vacância, devendo-se realizar, nesta última hipótese, eleição exclusiva para a função de vice-diretor, nos termos do artigo 46-b, parágrafo alterado pela Resolução 7.287/2016. Artigo 46. Na vacância das funções de diretor e vice-diretor, assim como na falta ou impedimento de ambos, a diretoria será exercida pelo professor mais graduado da congregação com maior tempo de serviço docente na universidade. Acrescido pela Resolução 7.140/2015. Primeiro, no caso de dupla vacância, o docente no exercício da diretoria deverá deflagrar, imediatamente, o processo de eleição para diretor e vice-diretor, a ser concluído no prazo máximo de 60 dias. 2. Na hipótese do parágrafo anterior, o diretor e o vice-diretor eleitos cumprirão mandato integral. Artigo 46-b. Ocorrendo vacância exclusivamente da função de vice-diretor, cumprirá o diretor deflagrar, de imediato, processo de eleição para o preenchimento da função, a ser concluído no prazo máximo de 60 dias. Artigo acrescido pela Resolução 7.287/2016. Primeiro, a eleição será realizada em até 2 turnos, de acordo com os procedimentos previstos no artigo 46, no que for compatível, tendo como candidatos à função 3 docentes, professores titulares ou associados, indicados pelo diretor. Segundo, reeleito, o novo vice-diretor entrará em exercício, e seu mandato, pautado pelo programa de gestão referido no segundo do artigo 46, encerrar-se-á juntamente com o do diretor.